aqui então para aquilo que Deus vai falar a nós nessa noite. Já oramos, já fomos ministrados desde o início, né, com essa abertura linda que nós tivemos aqui. E eu estava pensando sobre o fato de sermos mulheres inabaláveis, e eu confesso que eu gosto muito quando eu vejo esse símbolo do diamante, né, de que nós somos tão preciosas, que somos como um diamante, porque o diamante, não sei se você sabe, mas ele tem algumas peculiaridades, assim. O diamante, o mais valioso, muito obrigada, viu, amada? O diamante mais valioso, aquele que não é falso, é um diamante que ele brilha por todos os lados. Quando ele recebe a luz, ele reflete a luz em tudo. Então aí já vem a primeira lição para nós. Se você é uma mulher inabalável como um diamante, quando você recebe a luz de Cristo, isso muda toda a sua vida, amém? Né? Você vai refletir Cristo por todos os lados, não é aquele crente de fachada não, tá? Uma mulher inabalável, diamante, mostra a luz de Cristo em tudo que ela faz. O diamante também é a pedra mais resistente que existe. Ele é considerado a pedra mais resistente, não porque não quebra, mas porque ele não pode ser riscado e ele é muito difícil de ser quebrado. Então, outra lição, uma mulher diamante, que nós somos inabaláveis, nós somos mulheres resistentes. Amém? Você é resistente? Amém, eu estou já profetizando sobre você. Se você acha que você não é, você fala, eu sou sim, porque você vai sair daqui assim em nome de Jesus. E uma última peculiaridade do diamante: o diamante tem a mesma composição do carvão, que é o carbono, você sabia, né? Então, há algumas frases que falam que o diamante é um carvão que não quis ficar onde ele estava, porque o carvão ele passa por um processo muito mais rápido e menos intenso, com menos pressão que o diamante. O diamante sobrevive por séculos e séculos, sendo transformado, sendo pressionado, até que ele se torna essa pedra tão preciosa, e por isso ele tem tanto valor. Então, minha amada, você vai ser pressionada, mas como nós já lemos aqui no início, aquelas palavras do apóstolo Paulo, somos pressionados por todos os lados, mas não desanimamos e não somos abalados, amém? Somos inabaláveis. Então olha aí para a irmã do seu lado e diga, você é uma mulher diamante. Amém. Você não é daquelas que retrocede, que escolhe o caminho mais fácil. Se você estava pensando em ficar aí sendo carvão, eu quero te dizer que Deus está aqui para te levar para um outro nível, de carvão para diamante, amém? Receba aí em nome de Jesus. Quero desde já profetizar que todos que olharem para você vão reconhecer a luz de Cristo e o valor inestimável que você tem, amém? Mas nós só nos tornamos assim quando nós passamos por pressões. Então, a vida com Cristo não é uma vida sem pressão, não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem adversidades, mas o Senhor está conosco em todas elas, e nessa adversidade, nesse tempo de pressão, em todas as tribulações, Ele está ali nos lapidando, nos transformando e trazendo à tona todo aquele valor que Ele já deu a nós na fundação do mundo. Você já tem esse valor de diamante aí dentro de você. Você já é uma mulher diamante, amém? Mas, como nós já vimos aqui também, e também até eu sei que houve cultos aqui da pré-conferência, tenho certeza que você já sabe que uma mulher inabalável, para ser esse diamante inabalável, precisa estar com as suas raízes, né, profundas, recebendo da água da vida. Então, para você ser de fato uma mulher inabalável, você precisa estar firmada em Cristo, que é a nossa rocha. O Senhor Jesus já disse isso, que a casa que é firmada na rocha, pode vir vento forte, pode vir tempestade, pode vir o que for, ela não cai. Ela até sofre o abalo, mas ela não cai, porque ela é então inabalável. Nós precisamos estar firmadas na rocha que é Cristo. Se você é uma mulher que está aqui, que nunca entregou sua vida a Cristo, diga: Jesus, eu me entrego a você porque eu quero firmar a minha vida na rocha. Amém?
Glória a Deus. Mas eu quero hoje e amanhã aqui, vamos ter 2 momentos. Sei que nós teremos também momentos com outras pastoras. Eu tenho certeza que serão dias em que o Senhor vai estar nos entregando chaves para que nós possamos viver essa realidade de sermos mulheres inabaláveis. Porque uma coisa é você dizer eu sou inabalável, outra é você sair daqui e enfrentar uma dificuldade, né? Porque o diabo vai tentar roubar as sementes que vão ser entregues a você aqui e você aí desanimar. Não, você precisa estar pronta para os dias maus, porque afinal de contas, são nos dias maus que nós somos forjadas, amém? Então eu quero ler com você, abra sua Bíblia aí se você trouxe, em Juízes 4, porque como eu disse, hoje e amanhã, nós vamos aprender aqui na Palavra de Deus, algumas características de mulheres inabaláveis e também de mulheres que se abalaram, para que nós possamos estar avaliando a nossa vida e estarmos tomando nos posicionando, né? Tomando a decisão de nos posicionarmos de fato na rocha para sermos mulheres inabaláveis. Você deseja isso? Amém? Então abra aí sua Bíblia em Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4. Eu vou ler dos versículos de 1 a 9, de 15 a 23, bem rapidinho aqui para nós podemos entrar de fato naquilo que Deus vai nos entregar. Então você acompanha aí. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada, tá? Juízes 4, de 1 a 9, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arazote-Ragoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, eu não irei. E ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Agora pule lá para o versículo 15. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arazote-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu.
E eis que quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Até aí, amém? Diga-se comigo: Débora e Jael, mulheres inabaláveis. Nós vimos aí então duas mulheres que se mostraram inabaláveis num período de guerra. Nós lemos aí vários versículos para você entender bem o contexto dessa história. Débora foi a primeira e única juíza, a única mulher que assumiu esse cargo de juíza em Israel. E ela tinha sobre a sua responsabilidade o governo da nação de Israel. Naquela época, o juiz, ele era tanto o líder espiritual quanto o líder político da nação. E você viu aí que ela, diante de uma palavra que ela recebeu do Senhor, porque ela também era uma profetisa, ela foi e deu uma ordem ao comandante do exército para que eles saíssem para a guerra. E é interessante saber que Débora foi levantada por Deus para ser juíza num tempo onde a nação de Israel estava sendo oprimida há muitos anos. Era um tempo de calamidade para a nação de Israel. Era um tempo muito difícil. E depois desse episódio que nós lemos aí, em que o exército de Israel saiu vitorioso, houve paz naquela nação por mais de 40 anos. E quando nós lemos isso na Bíblia, significa que uma geração inteira viveu em paz por causa da decisão dessas duas mulheres. Então diga assim: eu posso tocar uma geração. Amém? Nós podemos, como mulheres, tocar uma geração com as nossas decisões. Nós podemos tocar uma geração com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós fazemos com o que o Senhor nos entregou. Tudo aquilo que o Senhor te entrega pode abençoar as próximas gerações, então não despreze isso. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar aqui sobre a vida de Débora é que Deus levantava mulheres em cada novo ciclo do povo de Israel. Você vai perceber isso quando você ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento também. Você vê que aí nesse episódio que nós lemos, Débora foi aquela mulher que Deus levantou para que se iniciasse um novo ciclo vitorioso e não mais de calamidade para o povo de Israel. Mas antes disso, Deus já tinha levantado Sara para gerar a sua nação, aquele que seria o seu povo. Deus levantou Raabe, uma prostituta que foi fundamental para os espias quando fizeram o cerco de Jericó, e a tomada de Jericó foi muito importante para que o povo entrasse na terra prometida. Então uma prostituta teve um papel fundamental aí na história. Deus levantou Esté, que era uma jovenzinha com um passado talvez de tanto sofrimento, mas colocou ela numa posição que a fez libertadora do povo de Israel, da nação judaica. E depois nós vemos ainda que Deus levantou Maria, uma outra jovem humilde e simples, mas que gerou o Salvador da humanidade. Ou seja, minha amada, quando alguém te falar que o Senhor despreza mulheres, você diga: não despreza não. Meu Deus é aquele que criou homens e mulheres para a sua glória. Há um propósito na nossa vida. Há um propósito em ser mulher, e não despreze isso. Deus sempre levantou mulheres com esse propósito específico de serem usadas para o cumprimento do seu plano aqui na terra. Você deseja isso? Amém? Eu creio que Deus está levantando nesse tempo, mais uma vez, mulheres cheias de propósito, que vivem um propósito, mulheres inabaláveis e que vão gerar algo novo nesta terra. Deus usava mulheres para marcar o início de um novo ciclo, e eu creio que Deus está levantando aqui, na cidade de Ponta Grossa, nós que estamos aqui, Deus está levantando aqui mulheres que vão marcar esse tempo. Vamos dar início a um novo tempo na nossa nação,
um tempo de salvação e de livramento em nome de Jesus. Você recebe isso? Amém. E perceba, minha amada, Deus não procurava as mulheres mais capazes, mais inteligentes, mais famosas. Não, Ele levantava mulheres comuns, mas que tinham um coração inabalável, um coração puro, disposto na presença do Senhor. Mulheres que estavam firmadas na rocha, o que significa que se você e eu, se nós estamos firmadas na rocha, se estamos firmadas em Cristo, também podemos ser essas mulheres que vão abalar a nossa nação. Amém? Hebreus 12, 27, guarde esta palavra. O Senhor diz ali, ali a Bíblia diz que Deus faz tremer a terra para que as coisas abaláveis sejam removidas e só o inabalável permaneça. Eu creio que nós mulheres podemos fazer tremer esta terra, sendo usadas por Deus, e tudo que é abalável vai cair e só o inabalável vai permanecer. Amém? Receba isso na sua vida. Aleluia. Amém. Queridas, as mulheres receberam de Deus esse poder incrível que é o poder da influência. Então nós só precisamos, como Débora foi, sermos despertadas para isso. O Senhor está dizendo: desperta, mulher inabalável, desperta, mulher inabalável, porque você carrega um poder inesgotável dentro de você. Esse é o empoderamento que você precisa procurar. O empoderamento de manifestar aquilo que Deus já te deu na fundação do mundo. E a criação espera a manifestação dos filhos e das filhas de Deus. A criação espera a sua manifestação. O nosso empoderamento vem do Espírito Santo que está dentro de nós. Agora preste atenção em algo. Eu preciso te falar aqui algo muito importante. Vou até beber uma água. O nosso inimigo, que é Satanás, ele não deseja que você descubra isso, certo? Ele não deseja que você seja empoderada pelo Espírito Santo. Ele te oferece outros tipos de empoderamento, não o que vem do Espírito Santo, porque ele conhece melhor do que muitas mulheres o poder que nós temos. Satanás sabe que foi dado à mulher um poder especial na criação do mundo. E essa é uma realidade muito latente nos nossos dias. Satanás quer roubar o poder da mulher que está na sua feminilidade, para que você não use esse poder para abalar a terra. Ele não deseja que os planos do Senhor se cumpram, e por isso ele tenta enganar as mulheres. E ele faz isso, minhas queridas, desde a fundação do mundo. Preste atenção na ordem dos fatos. Lá em Gênesis 3,15, quando houve a queda, quando o homem e a mulher pecaram, Deus deu uma maldição lá para o homem e para a mulher. E em Gênesis 3,15, você vê que o Senhor falou para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Preste atenção. As maldições que foram feitas lá no Jardim do Éden foram cravadas na cruz por Cristo, amém? Toda maldição que havia contra você, contra mim, contra os homens, foi anulada na cruz de Cristo. Mas essa era uma maldição para a serpente. Então essa maldição não foi anulada. O diabo continua sendo inimigo feroz da mulher. E pense bem, é só você raciocinar ali até os fatos da criação do mundo. Satanás caiu porque ele queria ser igual a Deus e não conseguiu. Aí Deus fez o quê? Colocou em nós, mulheres, o poder de gerar os seus filhos para serem iguais a ele. Tudo aquilo que Satanás queria e não conseguiu, Deus falou: a mulher vai gerar esses filhos. Então você imagina que a humanidade, os nossos filhos, tudo andando por aí, Satanás olha e fica com uma raiva, porque é tudo que ele queria ser e não pôde. Nós somos aquelas que geramos os filhos de Deus, aqueles que são a imagem e semelhança de Deus, que era o que Satanás queria e não podia ser. E aí nessa maldição, Deus cravou ali, disse: serpente, a partir de hoje você e a mulher
serão inimigos. Ali na última parte desse versículo 15, ali está se referindo a Jesus, né? O descendente da mulher que Satanás feriu o calcanhar achando que tinha vencido quando Jesus foi morto na cruz, mas Jesus pisou na cabeça da serpente quando ressuscitou. Amém? Aleluia! Porém, Satanás não desistiu. Ele continua tentando abalar a terra, mas o Senhor vai fazer com que aquilo que seja abalável caia, para que só o inabalável permaneça. E o que é verdadeiramente inabalável é aquilo que reflete a luz de Cristo. O nosso Deus é verdadeiramente inabalável, amém? E nós que somos a imagem e semelhança dele, também temos esse poder. Então, a inimizade do diabo com as mulheres, ela é histórica e é real. Não se engane, Jesus venceu, mas o diabo não desistiu. E até que Jesus volte, ele vai tentar nos destruir e tenta usar as mulheres e o seu poder de influência para isso. A Bíblia fala que nós temos influência. A mulher pode construir, edificar uma casa ou derrubá-la. Para mim não existe maior poder de influência do que esse. Eu sempre digo para as mulheres lá na minha igreja, você vai concordar comigo. Se o seu marido chega em casa falando assim, ai, não aguento mais o Joãozinho, ele está lá fazendo isso para mim no trabalho, está tentando passar a perna em mim, seu marido chega lá nervoso. Se você olha para ele e fala assim, não acredito, esse Joãozinho não presta. Eu, se fosse você, não deixava assim. Se o teu marido sair dali e encontrar o Joãozinho, ele mata o Joãozinho. Agora, se quando ele chega e fala isso, você fala, não, meu bem, deixa isso para lá, vamos orar, deixa o Joãozinho para lá. Você vai acalmando o coração dele, ele vai falar, é mesmo, deixa o Joãozinho para lá. É verdade ou não é? Mulher acorda mal-humorada, a casa inteira fica mal-humorada. Se a gente acorda feliz e todo mundo mal-humorado, a gente coloca felicidade em todo mundo, não é verdade? Né? Poder de influência. E Satanás, sabendo disso, tenta distorcer esse poder. Se você for olhar com as lentes da Bíblia para tudo aquilo que acontece na história da humanidade, você vai ver que sempre ali tem o dedinho da mulher. Isso para coisa boa, mas também para coisa ruim. Essa guerra ideológica que a gente vive hoje em dia, queridas, essa coisa de gênero, da sexualidade, até mesmo da distorção sobre o conceito da família, tudo isso começou com as mulheres, sabia? Lá nos anos 60, 70, quando as feministas, mulheres, criaram a chamada revolução sexual, a partir dali tudo desandou. É verdade ou não é? O poder de influência da mulher. Satanás tem usado aquelas mulheres que se deixam enganar para destruir a humanidade. Mas preste atenção, no capítulo 5, nós não vamos ler. Depois desse texto aí que nós lemos, em Juízes 5, Débora escreveu um cântico para celebrar aquela vitória. Ela disse que quando viu a desolação daquela nação, quando viu a desolação em que o povo se encontrava, ela se levantou por mãe em Israel. E ela mesma, caindo em si, deu uma ordem: desperta, Débora, desperta. Então eu quero te dizer nessa noite, desperta, mulher inabalável, desperta, mulher inabalável. Nós precisamos nos posicionarmos como mães da nossa nação. Nós não podemos deixar a nova geração morrer diante das atrocidades que estão sendo cometidas. Desperta, mulher inabalável, nós temos muito a fazer. Deus não vai te fazer inabalável só para o seu bem, não. Deus te faz uma mulher de raízes profundas e frutífera, mas o fruto não é para a gente, o fruto é para alguém colher. Você está aqui sendo preparada para entregar algo novo à nossa nação, para entregar algo novo na sua família, para aqueles que te cercam. Aí está o poder do diamante, vai brilhar tanto que nada ao redor vai permanecer como estava, amém? Está na hora de nós gerarmos não apenas a vida física, esse poder que Deus nos deu para gerar, vai gerar também a vida espiritual nos filhos da nossa terra. Você recebe isso? Amém? Você deseja isso? Eu desejo.
Eu desejo gerar vida por onde eu passar. Mas eu quero te dizer como fazer isso. Como nós podemos nos posicionar dessa maneira. E nós vamos fazer isso olhando agora para outra mulher protagonista dessa história, que foi Jael. Nós vimos que Débora profetizou, Jael agiu no cumprimento dessas promessas. Talvez elas nem se conhecessem, nós não sabemos, né? Porque Jael morava lá em outro canto. Mas quando duas mulheres estão aliançadas no mesmo propósito, nada pode detê-las. Tem duas mulheres aqui aliançadas num propósito? Tem duas? Tem mais que duas? Então, minha amada, nada vai nos deter. Eu creio que Deus está aqui levantando Déboras para serem profetas, bocas de Deus nesta terra. E Ele também está levantando mulheres Jael, que vão agir no cumprimento dessas promessas. Um exército que ninguém poderá deter. Você recebe isso? Amém? Diga aí para sua amiga, você é Débora ou Jael? Você pode ser as duas também. Amém? Quero ser Débora e quero ser Jael, em nome de Jesus. Eu não sei se você sabe, falando agora de Jael, mas todos os nomes na Bíblia, naquela época, até hoje, os judeus escolhem nomes de acordo com a característica da pessoa. Os historiadores dizem que em alguns casos o nome era dado ali no momento do nascimento, de acordo com as condições do parto, com o que estava acontecendo, com uma palavra que o pai ou a mãe tinham recebido. Ou eles até esperavam que a criança crescesse um pouco, até lá pelos 5 anos, para só então dar o nome. O nome tinha que carregar alguma característica da pessoa. E quando nós olhamos para o nome Jael, se você for olhar lá no original, Jael significa cabra selvagem. E a cabra selvagem, se você colocar lá no Google, cabra selvagem, você vai ver que a principal característica é que ela é um animal forte e resistente. É um animal inabalável. Por isso, quando eu falo que nós podemos e devemos nos tornar mulheres Jael, eu estou te dizendo que você e eu, nós podemos ser mulheres realmente inabaláveis, com essas características que Jael tinha. Então, eu quero te entregar aquilo que Deus me falou sobre essas características de uma mulher Jael, de uma mulher inabalável. E que lembre-se, você já tem, nós só precisamos aprender a usar. Amém? Então, seja ativada nessa noite, em nome de Jesus. Primeira característica de Jael. Ela era uma mulher que tinha discernimento. Jael conhecia o seu inimigo. No versículo 17, nós lemos que o marido de Jael tinha um acordo de paz com aquele inimigo, que era o rei Jabim e que há 20 anos estava oprimindo o povo de Israel duramente. Preste atenção, olhando para o mundo espiritual. Não importa quem fez acordos com o inimigo dentro da sua casa. Se foi o seu marido que levou o inimigo para dentro da tua casa, se foi o seu filho. Você, sendo uma mulher com discernimento, uma mulher Jael, você dá fim a esse inimigo. Amém? Você tem poder e autoridade para isso. E preste atenção. Jael sabia que o inimigo não era o marido dela. O inimigo era o comandante do outro exército. Preste atenção. Talvez você fale, se meu marido carregou isso dentro da minha casa, né? Talvez você tenha um marido que ainda não entregou sua vida a Jesus e tudo você coloca a culpa nele. Tudo que acontece dentro da sua casa. Reconheça o seu inimigo. Seu inimigo não é seu marido. Seu inimigo é Satanás. Lembre-se que é ele que tenta destruir a sua vida. Não se posicione como inimiga do seu marido. Não haja como se vocês fossem inimigos. Lute contra o inimigo certo e da maneira certa. Busque discernimento para conhecer as verdadeiras batalhas dentro da sua casa e na sua própria vida. Em Efésios 6, nós lemos lá que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal.
Talvez você esteja lutando com as suas próprias forças e focando no inimigo errado. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais em cada batalha. Peça ao Senhor para que te revele o verdadeiro inimigo. E tendo isso em vista, cada vez que acontecer algo na sua vida, seja uma discussão com o seu marido, um problema no seu ambiente de trabalho, algo com o seu filho, foque nisso. O meu inimigo não é o meu filho, o meu inimigo não é o meu marido, o meu inimigo não é o meu patrão, o meu inimigo é espiritual. O meu inimigo é Satanás. E aí você vai ter condições de, discernindo isso, lutar da maneira correta. Lutar no momento certo, lutar com as armas certas. Se você vê uma postagem lá nas redes sociais que é uma afronta contra você ou até contra o Senhor, não vá lá criar mais discussões ainda. Essa não é uma maneira de guerrear. Essa não é a maneira correta de guerrear. Amém. Aplauda aí para o Senhor, que nos revela isso, que tem misericórdia de nós, né? Porque às vezes você tem lá os dedinhos prontos para sacar sua arma. Querida, isso não é atitude de mulher inabalável. Ficar discutindo em rede social, né? Isso aí, se a rede social te abala, saia da rede social. Amém? Né? Procure ter discernimento das suas guerras. Não se abale com as afrontas. E quando eu falo de batalha espiritual, preste atenção. Eu não estou dizendo que tudo aquilo de ruim ou de abalo que acontece na nossa vida é obra de Satanás. Não. Como nós lemos ali em Hebreus, o próprio Deus abala a terra, faz tremer a terra para que o que é abalável caia e o que é inabalável permaneça. Então, pode ser que esses ataques que você recebe na sua vida, um ataque do inferno, algo que acontece, uma dificuldade que você está passando, pode ser que não seja obra de Satanás. Primeiro, que pode ser fruto de um pecado que você mesmo intencionalmente está cometendo, e por isso você mesma está atraindo isso para a sua vida. E também pode ser algo que o Senhor está permitindo ou até mesmo proporcionando para te forjar. Você sabia disso? Quando nós vemos, por exemplo, em Juízes mesmo aí, que nós lemos um pouco antes, agora um capítulo antes, Juízes 3, 1 e 2, olha só o que diz ali. São estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Há guerras que o Senhor permite para nos forjar. Então, tenha discernimento das batalhas da sua vida. Tenha discernimento, não se entregue às batalhas com impulsividade, fazendo tudo da sua maneira, sem antes discernir o que precisa ser feito. E preste atenção, às vezes as tempestades, aquelas coisas que tanto nos amedrontam, é o próprio Deus se revelando a nós de alguma maneira. Em Êxodo 20, ali diz que quando o povo ficava com medo, quando Moisés subia e via lá um monte fumegando e a tempestade no monte, o povo ficava com medo e falava para Moisés, vai você lá que nós temos medo desse Deus. Mas aí lá em Êxodo 20, você lê, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. O Senhor deseja isso para nós, faz parte da nossa lapidação. Muitas lutas que nós enfrentamos faz parte da nossa lapidação. Então, discernimento. Pode ser uma batalha promovida por Satanás, porque o inimigo entrou na sua casa, na sua vida, de alguma maneira. Ou porque alguém carregou, ou porque você intencionalmente permitiu isso, através do seu pecado intencional. Ou pode ser uma batalha que o Senhor está te permitindo para forjar você na guerra. Porque preste atenção, nós vivemos dias maus, e eles vão piorar. Não quero te desanimar,
Mas eu creio que se o Senhor está dando discernimento, nós estamos aqui nos preparando para sermos mulheres inabaláveis, é porque Ele já sabe que dias de abalo virão por aí. Mas Ele não deseja que você caia. Ele não deseja que você se abale. E Ele está levantando esse exército para que nós estejamos proclamando isso às novas gerações, que nós não vamos esmorecer. Não vamos desistir, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Você deseja essa salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, no seu casamento? Então eu profetizo desde já, receba aí, eu profetizo discernimento na sua vida. Você será uma mulher que vai discernir as batalhas, você vai discernir o inimigo. O Senhor está hoje abrindo os seus olhos espirituais. Se até hoje você lutou de uma maneira e estava lutando do jeito errado, o Senhor vai te mostrar, você está lutando contra o inimigo errado, vai te mostrar o alvo e você vai se tornar uma mulher inabalável, amém? Segunda característica de Jael, coragem. Uma mulher que não ficou paralisada diante do inimigo, ela agiu. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo e da intimidação. Não significa que a gente não tem medo, significa uma ação apesar desse medo. É a mesma coisa, você pode ter um medinho de andar de avião, mas vai viajar, né? Amém? Né? Então isso é ser corajosa, não é ausência de medo, é você se mover apesar do medo. Uma coisa é quando o medo te paralisa, outra é quando você vai mesmo com medo. Isso você vai vencendo. Você vence uma vez, vence duas, vence três. Quando você vê, você perdeu o medo daquilo, né? Mas o medo, então, não significa que você não tem coragem. Coragem é quando você age apesar do medo. Provavelmente Jael ficou com medo de ser descoberta ali naquele plano dela. Ela era uma mulher e aquele era o comandante do exército mais poderoso que existia na época. Ela teve que ser muito corajosa para fazer o que ela fez. Então, uma mulher inabalável não pode ser uma mulher passiva que apenas espera a morte da sua família, da sua nação, sem fazer nada. Eu gosto muito quando eu vejo a história de Agar, está lá em Gênesis 21, depois você lê na sua casa. E quando Agar foi mandada embora para o deserto, junto com seu filho Ismael, ela estava ali tão desesperada, com medo, estava frustrada, se sentindo traída, todo sentimento ruim estava sobre a vida de Agar. Isso cegou Agar de uma maneira que ela até se esqueceu que Deus já tinha dado promessas para Ismael quando ele ainda estava no ventre dela. Ela se esqueceu disso naquele momento de desespero. E a Bíblia fala que então ela pegou o filho, deixou ele embaixo de um arbusto para morrer. Ela falou, eu vou ficar de longe só olhando, porque eu não tenho coragem de ver o meu filho morrer. Mas quando ela estava lá longe chorando, o anjo do Senhor apareceu para ela e falou assim, Agar, o que você está fazendo aí? Levanta daí, segura esse menino, vai buscar o menino porque eu tenho promessas para a vida dele. Eu gosto muito quando eu vejo isso, querida, porque quando nós estamos falando, né, de sermos mães dessa geração, nós não podemos ter essa atitude de Agar. Há promessas para o povo de Deus, amém? Você crê nisso? Há promessas de salvação, de vida eterna, de que não vamos esmorecer, de que vamos passar por tribulações, mas não vamos desanimar, nos desesperar. Então, se você é uma mulher que diante das frustrações da sua vida, eu não sei qual é o filho que você colocou aí embaixo do arbusto para morrer, mas Deus está falando, levanta daí. Para de chorar, pega esse sonho, pega esse filho, pega esse casamento, porque eu tenho promessas para ele, amém? Receba isso, não deixe o seu filho morrer embaixo do arbusto. Não, minha amada, o Senhor me manda dizer aqui agora, que tem mães aqui que já desistiram dos seus filhos. Ei, Agar, sai desse lugar, vai pegar o seu filho, porque tem promessas para ele, amém? Vá nessa verdade, prossiga nessa promessa, levante-se desse lugar, tenha coragem, se posicione como uma mulher que não desiste de tudo. E preste atenção, não fique se vitimizando. Ah,
não, mas é porque já deu tudo errado, meu sonho foi frustrado, olha o que fizeram comigo, agora eu vou morrer. Era o mesmo sentimento que Agar tinha. Então Deus está dizendo, não, levante-se desse lugar e tenha coragem, vai atrás do que Deus te prometeu. Quem aqui tem promessas de Deus para se cumprir na vida? Vai atrás dessas promessas, faça a sua parte, levante-se de onde você está, se posicione, mas caminhe, não fique parada no lugar por medo, receba coragem nessa noite em nome de Jesus. Eu profetizo coragem para você se levantar desse lugar e alcançar hoje um novo nível. Deus está te posicionando no lugar mais alto, então vá, prossiga nessa verdade em nome de Jesus, amém? Terceira característica de Agar, estamos quase encerrando, conhecimento, conhecimento. Jael usou, falei Agar, mas é característica de Jael, né? Terceira característica de Jael, conhecimento. Jael usou o que ela tinha. Jael estava dentro de casa, ela não estava num púlpito, ela estava dentro da casa dela. Você não precisa ficar esperando, dizendo, quando eu tiver isso, aí eu vou vencer meu inimigo. Quando eu tiver aquilo, aí sim vai dar certo. Quando eu tiver alcançado, não. Use o que você tem. Tenha discernimento, tenha coragem e use o que você tem em suas mãos. Talvez Jael era uma mulher que vivia só dentro da sua tenda. Ela não era uma influencer desse tempo. Talvez ela nem tivesse muitas amigas, mas ela, com discernimento e com coragem, usou o que ela tinha de conhecimento a respeito daquela causa, de conhecimento a respeito do enfrentamento ao seu inimigo. Ela usou o que ela tinha e ela usou uma estaca. Jael morava em tendas e a Bíblia fala ali que ela pegou uma estaca da sua tenda. A estaca era a base, o fundamento da tenda. Qual é a base e o fundamento da nossa vida? É Cristo, é Jesus, é a palavra de Deus. Essa é a arma para vencer o inimigo. Essa é a estaca que você vai cravar na cabeça do inimigo. Essa é a arma de mulheres inabaláveis. Amém? A arma de mulheres inabaláveis é a estaca da palavra de Deus, da vida com Deus, da intimidade com Deus, porque não basta só você discernir o seu inimigo, você precisa conhecer o Deus que pode derrotar ele, amém? Porque quando nós falamos em derrotar o inimigo, não é uma força nossa, é na força do nosso Deus, é só com ele que nós vencemos o inimigo. Então nós precisamos ter essa estaca, essa base, esse fundamento dentro da nossa casa. Você é autoridade dentro da sua casa para protegê-la do inimigo. Você é uma autoridade na sua casa. Diga, eu sou autoridade na minha casa. Você precisa dizer, Satanás, arreda-te daqui. E uma vez eu aprendi que Satanás é igual o cachorro, ele é o cão, né? Então a gente não pode falar assim, sai daqui, Satanás, né? Se chega um cachorrinho perto de você, você está entrando na casa de uma amiga, aparece um cachorro, você faz assim, ó, sai. Você fala, sai daqui, não é assim? É assim que a gente luta com a autoridade. Você precisa ter autoridade, você já tem, precisa usar essa autoridade da maneira correta, com a palavra de Deus. Profetize a palavra no seu lar, ore a palavra na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na sua vida financeira, ore a palavra, mas para isso você precisa conhecer a palavra, amém? Eu não sei quantas vezes você já ouviu falar que as armas do cristão são a oração, o jejum, a palavra de Deus. Mas o fato é que tem muito cristão, tem muita mulher derrotada por falta de agir da maneira certa. Porque sabe que tem essas armas, mas não usa. Não faz com que essas armas funcionem. Então, não seja alguém que ouve e não pratica. O que eu estou falando aqui pode até ser batido, mas eu nem vou perguntar quem aqui vive isso com plenitude na sua vida. A verdade é que você pode receber aqui muitas chaves para abrir o mar da sua vida.
Você vai de fato, eu creio nisso, e eu sei que muitas aqui creem, que nós estamos aqui recebendo chaves de Deus para a nossa vida, para nos levar num novo ciclo, num novo nível. Mas isso só vai funcionar se você for uma mulher que ora, jejua, que lê a palavra. Porque lembre-se, o Senhor está te forjando. E se essas são as nossas armas, o Senhor não vai te posicionar numa guerra, num nível mais elevado, para alcançar vitórias mais elevadas, se você não souber usar as armas certas. Então, é a vida no secreto que vai te dar ousadia nas batalhas. A vida no secreto, quando você fecha o seu quarto, tem lá o seu momento com Deus, é a vida que te faz uma mulher inabalável. Amém? Então, anote aí, não basta conhecer o seu inimigo, você precisa conhecer aquele que tem poder para derrotá-lo. E só conhece o Senhor quem busca o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Você não pode se alimentar só de culto no domingo, nem só de célula. É uma bênção célula, é uma bênção culto. Todos os instrumentos, ferramentas de Deus para o nosso crescimento. Aproveite disso que a igreja dispõe. Mas você precisa se alimentar diariamente na sua casa. Ninguém vive comendo só uma vez por semana num restaurante, né? O que vai manter a gente é ali o dia a dia. Outro dia eu vi um pastor, uma caixinha de perguntas lá no Instagram, uma pessoa perguntou assim para ele: não me sinto mais alimentado na minha igreja, o que eu faço? Ele fala assim: se você não está se alimentando na igreja, é porque você não está se alimentando na sua casa. Você não pode ir para a igreja só atrás de um alimento, você tem que ir para a igreja para entregar o seu alimento da semana inteira. E essa é uma realidade. Amém. Você vem à igreja para cultuar com os irmãos. A gente vem para receber de Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é maravilhoso, Ele derrama poder, as suas bênçãos onde há comunhão. Mas você precisa vir entregar algo, aquilo que você fez em toda a sua semana, o seu alimento diário. Você vem aqui também para partilhar com outros irmãos. Você carrega algo que só você tem. Você carrega algo que talvez ainda esteja escondido aí, porque você não foi buscar isso de Deus. E isso é você quem vai buscar no seu secreto. Se você está aqui ouvindo e fala: mas eu não tenho propósito de vida, eu não vou guerrear nada, eu não vou ser nada de mulher. Preste atenção, mulheres comuns Deus usou. Ele deseja usar você. Não menospreze esse poder que Deus deu a você. Você carrega algo que o mundo precisa. Diga aí para sua irmã: você carrega algo que eu preciso e que o mundo precisa. Então, em nome de Jesus, recebe aí. Profetizo conhecimento de Deus na sua vida. Profetizo na sua vida vontade de estar na presença do seu amado. Profetizo na sua vida disciplina de oração, leitura da palavra, jejum. Profetizo que aqui estão se levantando mulheres que sabem manejar a palavra da verdade e as armas espirituais em Cristo Jesus. Amém? E última característica de uma mulher, Jael. Jael foi uma mulher que tinha estratégia, conhecimento humano. Sem estratégia não nos leva a lugar nenhum, não nos faz inabalável. E quando eu falo de estratégia, estou falando de ter sabedoria para usar as armas e o poder que o Senhor nos deu. Como nós sabemos, uma mulher, a Bíblia mesmo diz, ela com seu poder de influência pode tanto edificar uma casa quanto destruir. Que importa ela saber que tem esse poder e não saber usar. Nós precisamos então ter estratégias. Eclesiastes 9,16 diz que a sabedoria é melhor do que a força. E a sabedoria, ali no 18, diz que é melhor que as armas de guerra. Jael era uma mulher estratégica que tomou as decisões certas e na hora certa. Ela não se desesperou, nem meteu os pés pelas mãos. Coisa que mulher ama fazer. Dá uma ajudinha para Deus.
né? Preste atenção, minha amada, seja estratégica, busque discernimento no tempo certo. Nós precisamos tomar as decisões certas e no tempo certo, se queremos derrotar os inimigos da nossa vida. Jesus disse aos discípulos dele em Mateus 10:16, que eles seriam enviados como ovelhas para o meio de lobos, e eles deveriam ser simples como as pombas e prudentes como a serpente, ou seja, serem puros em essência, com o coração inabalável na sua pureza, mas também espertos no agir. Só esperteza ou só pureza não adiantava. Tinha que ter as duas coisas para derrotar esses lobos. Então, ter boas ideias, mas usar no momento errado, desfaz todo o plano. Acaba dando tudo errado, não leva a nada. É a mesma coisa, por exemplo, você está pedindo para Deus uma estratégia, de repente, ganhar um dinheiro extra. Vou dar um exemplo aqui, bem simples. Então, você fala assim, poxa, eu sei cozinhar, eu faço panetone também, vou fazer panetone. Vender no Natal. Só que, né, está chegando aí o Natal. Só que você fala assim, não, mas eu vou fazer panetone só em maio. Você vai vender muito panetone? Não. Você vai ter uma boa estratégia que você vai estar usando no lugar errado, na hora errada. Ou você fala, agora em dezembro eu vou aproveitar o Natal e vou fazer ovo de Páscoa, né, ovo de chocolate. Vou fazer ovo, bombom para vender. Não. Uma boa estratégia no momento errado. Então nós precisamos saber o momento certo de usar as nossas estratégias. E foi isso que Jael fez. E isso ela fez porque ela foi rápida no pensar, mas não foi impulsiva no agir. Ela não foi já lá logo, né, com a estaca já querendo lutar ali com o inimigo. Ela sabia que tinha algo a fazer primeiro para poder de fato cravar a estaca na cabeça do inimigo. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de derrotar o inimigo porque nós somos movidas apenas pelo impulso. Quantas palavras você já falou impulsivamente que depois se arrependeu? Eu já fiz isso, né? Nós precisamos estar sempre treinando isso. Uma palavra escrita sem pensar nas redes sociais, que hoje, né, pode ser incluído aí nisso, não são só as palavras ditas, mas as palavras escritas também podem atrair maldição para a nossa vida, são fruto da nossa impulsividade, que depois acaba nos fazendo ser derrotadas pelo inimigo, ao invés de derrotá-lo. E há tanto poder nisso, que eu nunca me esqueci de um exemplo que eu recebi numa célula de mulheres lá da nossa igreja, já há muitos anos. Houve um dia em que foi uma mulher que era uma visitante, ela ficou muito impactada, porque ela foi num dia em que a ministração era sobre o poder das palavras. E aí essa mulher, naquele dia, ela entendeu algo que acontecia na vida dela. Ela contou que quando o filho dela tinha 5 anos, ela chegou um dia do trabalho, e sabe aquele dia que você chega cansado, estressado, e pensa uma criança de 5 anos, mãe, oh mãe, e ela falou que ela, né, não tinha Jesus, não era uma mulher que tinha discernimento do Espírito. Ela disse que ela ficou tão irada naquela hora, que ela olhou para esse filho de 5 anos e falou assim para ele, não me chama de mãe, eu nunca mais quero ouvir essa palavra mãe nessa casa. E ela contou, olha só gente, que a partir daquele dia o filho dela começou a chamar ela de tia. E quando ela contou essa história, ele tinha 19 anos e ainda chamava ela de tia. E ela disse que no começo, todos levaram na brincadeira, né? Porque ela falava assim, isso mesmo, me chama de tia agora, cansei de ouvir chamando mãe. E ela nunca mais tinha conseguido fazer com que seu filho chamasse de mãe. O poder de uma palavra da mãe sobre aquele filho. Lembra que você pode tocar uma geração com as suas decisões? As nossas palavras também. Então nós temos que tomar muito cuidado quando somos muito impulsivas. Nós precisamos ter inteligência emocional. E preste atenção, inteligência emocional independe do temperamento, viu? Você fala, isso aí é fácil para você que é quietinha. Eu tenho sangue espanhol, né? Meu marido que brinca, ele fala assim, se tem sangue espanhol, vai receber a transfusão pelo sangue de Jesus. Amém? Porque não tem essa não. A inteligência emocional
precisa ser exercitada e desenvolvida por todos, independente do temperamento. E ela é tão importante que houve uma pesquisa lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é onde se concentram as maiores empresas de tecnologia do mundo, pelo menos era, né? Hoje elas estão um pouco mais espalhadas, e ali alguns pesquisadores de neurociência foram fazer ali uma avaliação naqueles CEOs, que são as pessoas com um cargo mais elevado dentro dessas empresas, os melhores salários, super salários, e eles descobriram que todos os CEOs, nenhum deles tinha sido o melhor aluno da escola. Nenhum deles era aquele das maiores notas. Mas, todos eles eram pessoas que se relacionavam bem desde cedo, que tinham muitos amigos, que eram legais, gente boa, né? Aquele amigo gente boa que nem era o que tirava a nota mais alta, mas sabia se relacionar, porque inteligência emocional é isso, é você conseguir se relacionar. Gente, relacionamento é uma arte, não é verdade? Né? Relacionamento entre mulheres, misericórdia. Eu sei que tem homens aqui, mas agora eu tenho que falar isso da gente. Relacionamento entre mulheres é muito difícil, né? Às vezes eu vejo lá com meu marido, não sei se isso acontece aqui, ou se é só lá em Chapadão do Sul, mas a gente vê assim até dentro da igreja. Ai, gente, mulher tem tanta coisinha, né? Ai, não sei o que, fulana fez não sei o que para mim, fulana fez... Os homens não tem isso não, eles vão lá, né? Chamam de, seu gordo, né? E ele não se ofende por causa disso, é um elogio para ele. Quando alguém chega e fala, você engordou, hein? Agora, deixa uma mulher falar isso para outra, né? Coisas tão pequenas. Então, relacionamento é uma arte. Relacionamento entre marido e mulher. Semana passada nós tivemos um encontro de casais lá. E é tão divertido quando a gente reconhece mesmo a nossa vida dentro daquilo, né? Porque é tão diferente o homem da mulher, embora o mundo queira dizer que é tudo igual, a gente vê que não é, gente. Né? A gente vê que não é. O homem é mais quietão, no geral, né? Claro que não é uma ciência exata, mas no geral, o homem é mais quieto, a mulher quer falar bastante. Aí o pastor até brincou, ele deu umas dicas, ele falou assim, marido, quando sua esposa for falar, ela quer que você fale assim, verdade? Não acredito. Né? Ele falou assim, então você fica contando assim, ó. Quando ela estiver falando, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, 4, 5, 6, né? Ele brincava assim, e daí ele falou assim, e ao contrário, as mulheres têm que se segurar. Você conta até 30 antes de fazer porque o homem só quer falar. Se você falar para ele, já sei, ele encerra o assunto, porque ele já quer saber o que você quer saber, o que você está falando. Né? Então assim, relacionamento é uma arte. A gente precisa de inteligência emocional. Eu não sei aqui quantas podem dizer isso, mas eu e meu marido, que está ali no canto, gente, nós somos sol e lua. Nós somos muito diferentes. Então, para a gente se relacionar bem, claro, a gente se completa, né? Eu tenho 25 anos de casado, a gente já aprendeu a lidar um com o outro. Mas é uma arte. Eu sou muito diferente do Fabrício. Ele é daquele que ele quer as coisas para ontem. E eu sou aquelas que deixo tudo para amanhã. Você já imaginou como que é isso? Né? Quando ele falava assim para mim, pega um copo de água ali para mim. Eu falava assim, já vou. Aí quando eu vi, ele já tinha ido pegar. Mas hoje a gente já sabe, né? Isso não é motivo de discussão entre nós. Porque a gente já conhece um ao outro. Então, eu me esforço para quando ele me pede uma coisa, eu fazer na hora. Né? E ele se esforça para não ser tão rápido também, né? Para me dar um tempinho, que daí eu vou fazer. Mas vou fazer daqui a pouco. Né? Então, relacionamento é uma arte. A gente precisa de inteligência emocional para isso. Muita gente não consegue se relacionar em lugar nenhum, muitas mulheres, porque falta inteligência emocional. E o pior é que acha assim, eu sou assim, vai ter que gostar de mim assim. Isso não é verdade. Todas nós temos algo a ser moldado, mudado, transformado pelo Espírito Santo de Deus para nos tornarmos melhores. Todas nós, até o último dia da nossa vida. Inclusive, quando nós falamos dessa questão de impulsividade, de maturidade, isso não tem a ver com a sua idade. Na psicologia, temos aqui a pastora, né? Tá, psicóloga. Na psicologia, o conceito de maturidade é o prolongamento do tempo entre o impulso e a sua ação. Ou seja,
quando você reage impulsivamente, assim que você viu um negócio, assim que você ouviu alguma coisa, você está sendo imatura. E no nosso cérebro isso é muito interessante, porque aqui na frente no cérebro nós temos um lugar que é o lugar das reações mesmo. E quando você ouve ou vê algo, chega muito rápido ali. Não dá tempo de você processar a informação e então tomar uma decisão. Se você, assim que viu, assim que ouviu, já ter uma atitude, você corre um sério risco de estar fazendo algo sem pensar. E quando a gente faz coisa sem pensar ali, só no impulso, só um exemplo para a gente terminar também. É a mesma coisa quando você vê assim, ó, você vê o seu chefe vindo, você fala assim para ele, ai, que vontade, né, de dar um soco, algo bem extremo aqui. Mas aí, se você não for e der um soco, se ele não estiver aqui na sua frente, você não der esse soco, até ele chegar aqui em 30 segundos, seu cérebro vai falar assim, não faça isso, é o seu chefe, você não pode fazer isso. E aí você não vai fazer, entendeu? Não agir pela impulsividade. Então, nós precisamos desenvolver isso. Tiago 1, 19 e 20 já falava isso. Isso é coisa que a neurociência descobriu, os coaches, a psicologia. Mas lá em Tiago, quando a gente vê ele falando sobre as palavras, ele já fala lá nos versículos 19 e 20 do capítulo 1. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Ou seja, você vai acabar fazendo as coisas da sua carne, se você agir com essa impulsividade. Então, a inteligência emocional e a espiritual são características fundamentais para ser uma mulher que sabe como agir, a hora de agir, a maneira de agir, e assim ser uma mulher inabalável. E tanto a inteligência emocional como a espiritual já são inerentes a nós, mas nós precisamos desenvolver isso. A inteligência espiritual você vai desenvolver buscando mais do Senhor, lendo a palavra. A inteligência emocional você vai desenvolver treinando o seu cérebro, as suas atitudes para isso. Todos temos a mesma oportunidade para amadurecer, tanto na fé quanto nas nossas atitudes. E isso não tem relação com a nossa idade. Vai depender da nossa intenção, da nossa intencionalidade. Então, o seu temperamento pode até dificultar um pouquinho a sua inteligência emocional, mas não justifica você não ter. Sempre é possível mudar. Uma dica para quando você for entrar numa conversa com o seu marido, sabe o que você faz? Eu aprendi isso um dia. Você coloca a água na boca assim, ó, e conta 30 segundos com a água na boca. Depois você responde. Porque se você falar antes disso, você está sendo impulsiva e pode falar algo que não deve. Então, desenvolva a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Aprenda a esperar o momento certo. Não seja impulsiva. Jael foi bem paciente. Primeiro ela deu um leitinho, depois deu uma cobertinha, esperou o inimigo dormir, e aí que ela foi lá e deu o golpe final. Então, eu profetizo, receba aí, estratégias na sua vida e muita inteligência emocional e espiritual. Mulheres equilibradas. Quem tinha sangue espanhol, a partir de hoje tem sangue de Jesus. Quem tem temperamento mais bravinho, a partir de hoje vai ser uma mulher que promove a paz. Amém? Em nome de Jesus. Mulheres menos impulsivas e que lidam bem. Mulheres com as suas emoções, mulheres de emoções e atitudes equilibradas. Eu recebo em nome de Jesus. Deus está te preparando para derrotar o inimigo, para derrotar um exército inimigo. Amém? Então persiga essa verdade, corra atrás disso, desenvolva essas características na sua vida. Vamos lembrar? Discernimento, coragem, conhecimento e estratégia. Recebe isso? Em nome de Jesus? Então, deixe aflorar aquilo que Deus já te deu quando te criou, porque Ele já te fez com uma condição de mulher inabalável. Então, é você quem vai deixar de ser carvão para ser diamante. Amém? Diga, eu sou uma mulher diamante.
Em nome de Jesus. Vamos orar, né?